Bom dia, queridos, bom dia. Hoje está um pouquinho mais tarde, então hoje eu estou entrando para avisar para vocês que desse fim de semana em diante a gente não vai fazer gravação nem de sábado nem de domingo. Por quê? Porque em geral sábado eu tenho trabalho lá em Marinque. Hoje mesmo vou me arrumar e vamos para o Rio de Janeiro para fazer o nosso feitio. E domingo é o dia que todos estão descansando, estão com a família, então vai ficar assim, que sábado e domingo rever tudo que foi dito e descansa um pouco, vocês descansam um pouquinho de mim, tá bom? Então, mas mesmo assim a gente vai começar um pouquinho hoje. Ontem nós fizemos concentração aqui em casa, foi muito legal mesmo. O Cícero que está entrando veio, então veio algumas pessoas legais, e foi um trabalho muito forte, muito bom. E estávamos pensando também sobre agora, o feitio que nós estamos fazendo. O Eide Ferre, muito bom dia, querido, bom dia, como é que está? Liliane Neles, bom dia, querida. Então, e a gente já está indo para o Rio de Janeiro, estamos falando sobre o feitio. O feitio, eu vou falar um pouquinho hoje, porque nós estamos indo para lá, sobre isso, que é muito complexo, é muita coisa que a gente fala. Então, eu estava vendo esse livro que a gente escreveu, Xamanismo, eu queria ler uma carta aqui que eu escrevi, aí mostra uma foto. É justamente essa é a foto do nosso ciposal. Então, a gente fez esse ciposal, lá no meio é uma fogueira, que os guardiões se reúnem, a gente queima folhas mortas e tudo mais. Então, esse livro aqui que eu escrevi foi em 2013, 14, 15, 16, 17, 18, há 5 anos atrás. Então, eu escrevi o seguinte, eu vou ler para vocês, porque antes de ler para vocês, eu vou ler o que está escrito no ciposal. Depois que entra no ciposal, nós temos essa foto aqui. Opa, do Marco de Capricórnio que passa por lá. Lá tem uma placa que está escrito o seguinte: são benditos todos aqueles que chegam a este lugar, localizado no Trópico de Capricórnio, Brasil, estado de São Paulo, cidade de Mairinque, na planeta Terra, no sistema solar, no braço de Órion, da Via Láctea, na galáxia do grupo local da superaglomerado de Virgo, no universo multiuniverso. Louvados do mesmo modo aqueles que, vindos de todas as partes do universo, que assim o fizeram, devido às excelsas irradiações deste lugar emanam. Marco insigne da ordem do plano material e espiritual que se manifesta em paz. E esse lugar é a marcação do final e de um início de um começo de outro. Acompanhando estão amigos espirituais através do itinerário de Ó. Deus, que a tudo rege e faculta insigne privilégio de serem considerados como sementes da nova era. A era de Aquário saúde o futuro, acima como abaixo do Trópico de Capricórnio. Essa saudação que nós damos por escrito para as entidades, para que vão, que chegam através das forças que esse local, os nossos trabalhos irradiam. Então a gente faz a saudação. E do outro lado está escrito o primeiro hino que a gente canta, salve presença sagrada, como saudação a eles, a todos os seres celestes que vêm dos muitos universos. Então eu vou ler a carta que eu escrevi para aqueles que perderam-se no caminho. Então, isso é muito importante. Eu falei que eu ia falar sobre feitio, mas de repente veio esse assunto e eu vou falar sobre esse assunto mesmo. Muitos de nós, em algum momento das nossas vidas passadas, a gente também se perdeu no caminho. Muitas vezes você vai, você volta, tanto que a gente tem aquela sensação de que a gente já conhece certas coisas. Às vezes dá uma regra, você fala, já ouvi isso, já conheço essa pessoa, já fiz esse gesto, já tive nesse lugar. É uma impressão de já vi, né? Falando francês igual o ministro lá do Supremo. Então, veja bem, até limpei aqui o passado, as lembranças do passado. Vai. Então, tem que viver o presente. Então, a gente se perde
por distrações, por vaidade, por orgulho, por arrogância, até por amor. Às vezes você está esperando uma outra pessoa que você ama muito, você fica esperando ela evoluir e você para a sua própria evolução para evoluir só quando ela evoluir também. Muita gente toma essas decisões. Mãe com filho, amantes, fazem essas decisões. Os grandes mestres. Eu lembro que a Teresinha do Menino Jesus, ela falou que ela ia ficar na Terra para interceder para as pessoas e queria fazer chover pétalas de rosa. E ia ficar aqui na Terra, ela não ia sair do ciclo terrestre. Cristo falou, eu estarei entre vós. Um ou dois se unirem meu nome, lá eu estarei. Mestre Irineu também. Então, tem várias entidades iluminadas que ficam na Terra para ajudar a evolução do ser terrestre. E, ao ficar na Terra, significa eles param o seu próprio projeto evolutivo para nos aguardar. Isso é muito forte, muito importante. Então, muitos de nós já se perdeu e outros se perdem. Todo dia tem alguém que vai se perder, outros que vão se achar. Então, como saber? Então, eu vou ler a carta que eu escrevi. Estou aqui procurando onde começa a carta, que tem eu vou ler inteiro. Está escrito assim, caro amigo, companheiro de jornada. Estou escrevendo aqui para aqueles que se perderam. Está aqui, ó, nesse livro. Creio que por alguma graça divina você está lendo essas linhas, no caso, ouvindo. E se o faz é porque se encontra na busca espiritual incansável e sincera. Está numa encruzilhada do destino, perdido de si, desiludido com tantos desvios, esgotado e quase sem forças para continuar. Temendo se iludir de novo, desconfia e testa tudo e a todos. Mesmo quando encontra seus pares, desconfia de que eles não sejam quem são. Quer provas e mais provas. Aí os provoca de todas as formas, se fazendo de coitado, de bobo, de necessitado, de ignorante e de esperto. Sabe, Deus, quantas coisas mais irá fazer para chamar a atenção, e para mais uma vez certificar-se que está no caminho certo com as pessoas certas. Na hora em que lança a questão para o astral decidir, outros buscadores captam e respondem, na esperança de que a mensagem chegue a tempo de ser útil e que você a decifre. Uso todos os recursos que disponham para alcançá-lo, onde quer que esteja. Usamos nossa porta do sol. Ficaremos satisfeitos se me permitir auxiliá-lo, mesmo que seja com o despertar de um único bom pensamento salvador. Aqui. Por esse alguém que passa por essa crise e que também é uma forma de evoluir, sinto uma nova compaixão. Sei que essa é a forma de dizer que sofre e que nada está fácil. São como feridas expostas sangrando. Nesse instante, olho para os seus olhos, não para as suas feridas, e visualizo a sua determinação de não desistir, embora pareça estar pronto para fazê-lo. É difícil refazer um caminho que custou tanto para percorrer. Os sinais que deixou serviram para que pudesse ser refeito a qualquer instante. Não tema os monstros inconscientes que foram perturbaram por aí. São apenas criações de alguma mente imaginativa, ou talvez suas mesmo. Não tema as suas próprias criações. Se as colocou no mundo como autor, poderá acabar com elas quando quiser, e essa pode ser uma boa oportunidade. São como coisas que distraem a vida, bobagem de criança que se desfaz facilmente. Saiba que a cada dia que passa, elas se enfraquecem mais e mais. No entanto, saiba também que elas podem se fortalecer se alguém se apropriar delas e as usar. Esse é o perigo de espalhar imagens terríveis por todos os cantos. Elas criam vida e depois voltam para nos assombrar. Então, como temos livre-arbítrio, só temos ajuda se pedirmos. Todas as vezes que pedir, ajuda terá. Basta pedir. Nenhum filho da luz ficará desamparado. Nunca ninguém ficou nem ficou sem o que precisa. Se está pedindo foi porque assim o quis, e é desta forma que o plano astral entende. Fica feliz acabando com o mundo que não reconheceu o seu talento? Fica infeliz acabando com o mundo que não reconhece o seu talento? Costuma queimar etapas?
Está sempre pedindo privilégios, sente-se mais importante que as demais pessoas, entra e sai das escolas iniciáticas para achar que aquém do seu saber, acha que o mestre está dentro de si mesmo, a sua vontade foi respeitada, já que tem o direito de experimentar todas as possibilidades da vida e aprender consigo mesmo. Entenderam? Então, pergunto, se tem um mestre dentro de si, por que cometeu tantos erros? Por que vive angustiado? Por que tem coisas sórdidas que prefere não revelar? Pois se envergonhariam diante de si mesmo? Perdoe-me. Não quero julgá-lo, somente alertá-lo. Dizer, no entanto, tudo isso, pois posso e passei por essas coisas todas, são partes do caminho das pedras. Todos nós teremos um dia e devemos largá-la também. O caminho é reto. Você se desviou porque se distraiu na vida por entre tantas coisas que o mundo oferece. Pare, por favor, volte e comece tudo de novo. Devagar, com humildade, sem querer ensinar ao seu professor aquilo que aprendeu com ele antes. Isso pode ser um artifício da sua mente para não retornar ao caminho. Vai refazendo a jornada e reconhecerá em que ponto se desviou, e soa quase comum e já vi isso acontecer antes. Ao reconhecer, poderá acertar o curso. Amigo, isso desanima, cansa, mas é assim mesmo. Vamos, força, estamos juntos, em realidade material ou em dimensões diferentes, num espaço igual. Posso descrever o caminho duro que percorre, porque volto aí, feliz e infelizmente, várias vezes. Talvez não encontre mais a sua turma original, aqueles que começaram junto com você, pois eles continuam andando, mas encontrar outros que estão igualmente refazendo o caminho e se recuperando dos maus tratos, desvios de si, como você. Não se incomode com perguntas supérfluas. Lembre-se que estão cansados, tristes, tanto quanto você. Não se abale emocionalmente, todos retornarão ao caminho com firmeza, dispostos a não perder mais tempo com as bagagens do ego, e não que só deseja poder e mais poder. Tenha paciência. Se não for paciente, querido, saiba que esta é uma lição que deverá aprender. Paciência para ouvir as instruções quando elas se repetem. Fique calmo. Ainda bem que pode ouvi-las e ajudar no que for necessário. Afinal, já tem experiência, acumulou sabedoria daqueles que aprenderam pela dor e pelo sofrimento. Agora vamos. Agora, se conseguir aprender por consciência, parabéns. Pode refletir sem ter que sofrer na pele os que os demais sofreram, que é o dom que somente a fé pode dar. É sinal que tem uma mente saudável que não corrompeu no caminho. Porém, se não for o caso, não se deixe levar pelo desânimo de quem se vê repetindo lições como quem foi, voltou e foi de novo. Afine e perceba que está refazendo a jornada porque em algum ponto se desviou. Cuidado para não acontecer de novo. Siga as instruções, os sinais certos, seja cuidadoso. Não se iluda com atalhos, facilidades aparentes com ajudas enganosas. Lembre-se do tempo em que ficou parado, dando voltas desnecessárias, e não caia na tentação de dar um tempo agora que voltou a caminhar. Não pare, não pare. Continue firme, sem barulho, sem lamentações ou autopiedade. Siga em frente. Esta é a sua vida. Tome o seu cajado, não se importe com quantas pontas tem a sua estrela. Antes de encerrar a minha mensagem, amado, quero fazer também um convite. Vá, Marique, vai gostar de ver o roseral em volta do mar que construímos, onde passa o trópico de Capricórnio. Ao lado do nosso ciposal, plantado em forma de espiral, e a casa do feitio perto da oca e da cozinha. A minha imagem está plasmada lá, sentada, quieta, te esperando. Adiante o que está escrito na placa. Para tocá-la, lembre-se que uma outra nova era irá chegar. Assim a vida, um ciclo novo volta. Então, plasmei lá essa imagem de eu sentada, e quando a pessoa vai no astral, ela vê essa imagem que eu mostrei já. Estou esperando para aqueles que se desviaram, que saíram do caminho e que com certeza irão retornar. Então, eu escrevi isso, porque realmente é importante. Nós todos sabemos que mesmo quando desviamos do caminho e saímos, temos os mestres, todos que estão no caminho, não desistem uns dos outros. Os amigos, como nós, vamos buscar. E se não der para ir até onde
aquela pessoa que se perdeu, às vezes ela está enterrada num mundo telúrico muito grande, que não dá nem para chegar perto, nem acima dos animais, não chegam, né? Então a gente para até onde dá e fica esperando o cara voltar, pedir socorro, estou aqui, você não me ajuda, a gente... Aí vai, estou falando assim, no plano espiritual mesmo. Então, André Luiz não, aquele que morreu, que escrevia livros, esqueci o nome dele agora. Ele contou a história da irmã Zenóbia, que tem um barquinho onde vai buscar pessoas no mundo astral, no baixo nível, aqueles que se arrependeram, ela vai lá e trabalha com os animais para... Às vezes tem lugar que nem o barquinho vai, é ela que vai. Isso é um plano espiritual. O barquinho seria uma forma de energia que protege aqueles seres que estão nessa missão no mundo mais denso. Então, o barquinho mais geral está lotado, já tem muita gente com eras e eras e eras. Então, pedi licença e fui em outro barco. Tem um barco da Ana Vitória, que já tem alguns desencarnados que estão lá já começando a trabalhar. E nós estamos trabalhando nessa forma de pensamento para buscar as pessoas que estão no mundo mais denso, mais sofrido, que querem voltar e não tem como, porque precisa de ajuda. Então, descemos e vamos buscar e ajudar. Então, quem quiser estar nesse barquinho, Chico Xavier escreveu esse livro, muito bem. Então, tem quem ajuda é ótimo, sempre muito bom, né? Então, é uma metáfora, viu, queridos? É sobre isso. Então, no dia 22/12, nós fizemos uma grande festa no dia fora do tempo, para marcar a saída da era de peixes e a entrada da era de aquário. Então, nessas entradas e saídas, muitos que às vezes estão no portal esperando para entrar, chegam, pegam a oportunidade e vão para poder viver a era de aquário, e outros param e ficam lá, se perdem no caminho. Tem muita história de perdidos no caminho. E às vezes a pessoa perde o caminho por mil razões, sempre razões muito terríveis. Grande paixão sexual, ânsia de poder por dinheiro, por poder do poder, vingança, ódio. Essa é a que mais pega o pessoal. Daí a pessoa fica envolvida no seu projeto de vingança e fica preso ali e não sai. Mesmo quando ela conclui a sua vingança e fala, agora consegui, a pessoa não... Ela ficou presa, né? Ela consegue, às vezes chega até a conseguir prejudicar o seu alvo, concluir a sua vingança, só que ela ficou presa. É igual o preso e o carcereiro, ele ficou preso ali. Então, fica ali. O juiz e o seu condenado, porque no astral é assim, não é só como no plano físico, que qualquer juiz pode te libertar depois que você cumpriu sua pena. Não, é o mesmo que te deu a pena, é a mesma mão que vai te dar para sair. Entendeu? Porque todas as vezes que alguém condena alguém é por razões pessoais, egóica, vaidosa. Então são prisioneiros iguais de si mesmo, de suas paixões. Então, quando uma pessoa desencarna e às vezes está presa nesses lugares terríveis, nós estamos falando isso que nós estamos na Páscoa, lembra-se? Estamos na Páscoa, hein? É tempo disso, né? Então, nesses lugares terríveis, tem que ir missionários, pessoas que se dispõem. Eu me disponho já nesta vida, eu já queria ter feito isso agora, não ter encarnado, só estar lá naquele barquinho, desencarnei, estou no barquinho. Então, ir trabalhar nesse plano para ajudar as pessoas, para ajudar essas almas, essas energias que ficam presas nesse universo de pavor, universo de imagens, pensamentos terríveis, feitas desse planeta e de outros seres humanos, porque a raça humana, quanto seres humanos, não é só nós nesse planeta. Existem muitos outros planetas que estão povoados como seres humanos em diferentes níveis de evolução e algumas diferenças físicas importantes, porque devido ao clima, ao local, que um dia nós, como terráqueos, vamos nos encontrar um com o outro. Esse é um pensamento que eu acho muito forte com vocês, né, para essa Páscoa, e de lá eu espero estar falando umas coisas, fazer transmissão ao vivo, talvez a qualquer hora, não exatamente, vou procurar fazer sempre nesse horário da manhã,
Mas se não der, eu vou fazer a qualquer momento do dia para vocês lá do feitio. Então, eu agradeço todos que estão trabalhando agora na Era de Aquário, na construção filosófica da Era de Aquário. Os alicerces da Era de Aquário estão sendo postos agora. E nós fazemos parte disso, isso é muito maravilhoso, muito maravilhoso. Então, muito obrigado, até daqui a pouco, meus amados. Então, eu vou ler o nome, amo você, Dayana. Cara, eu amo todos, é muito legal esse cara. Manuel, um beijo muito grande em você. Então, obrigado por todos. Entrou mais uma pessoa agora. Quem é? Ah, não, peraí. Deixa eu ver. Quem é? Não, todo mundo, a mesma coisa. Então tá. Muito obrigado pelas coraçõezinhos, carinhas, sóizinhos. Muito obrigado. Um bom fim de semana. Nós vamos estar limpando folha, batendo cipó lá no Rio de Janeiro agora. Então, saindo aqui, eu me troco, fecho minha mala e já estou indo para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, me aguarde que eu estou chegando. Beijão.